informações. Bom dia, Kennedy. Olá, um bom dia, Fabiano. Uma ótima terça-feira a quem nos assiste, não é? E é claro que sempre quando participamos aqui temos que agradecer por estar nesta mídia, não é? Porque através dela nós temos conseguido justamente levar nossa tecnologia, as técnicas, as informações, para que diante, é claro, de um bom planejamento, nós consigamos justamente o nosso Brasil crescer, avançar, produzindo qualidade em quantidade também, que é extremamente importante, e fazendo, para rimar, né, sustentabilidade, tá certo? Isso é muito importante também. Bom, eu trago aqui o nosso engenheiro agrônomo, Luciano Lara, e nós vamos justamente falar sobre essa sustentabilidade, sim, né? Falar sobre, por exemplo, quais são as formas de você justamente valorizar o seu patrimônio na hora de se reformar, por exemplo, uma pastagem. Será que a leguminosa passa a ser aí, né, de fato, uma importante ferramenta aí para se conseguir justamente esse nitrogênio gratuito, né? Essa simbiose que a natureza precisa justamente para produzir pasto, produzir tudo isso que nós, na verdade, precisamos de oxigênio e tudo mais. Agora, Lu, em relação às reformas, são várias as formas justamente de se reformar, mas pensando justamente em fixação de nitrogênio, né? em dar perenidade, por exemplo, a uma planta, com certeza a leguminosa passa a ser aí a número 1 requisitada para esse fim, não é? Bom dia. Bom dia, João. Bom dia a todos. Eu acho que o primeiro passo do produtor é se ele vai reformar ou recuperar uma área, né? Então, às vezes dá para nós trabalharmos uma área onde muitas vezes a gente tem lá uma baixa produção, né? Mas a gente tem lá uma boa quantidade de plantas por metro quadrado, né? Introduzirmos a leguminosa sem mexer no solo, né? Então muitas vezes pode-se verificar se tem necessidade de fazer uma correção com calcário, fornecer um cálcio, um magnésio, né, que pode estar em déficit, e introduzir a leguminosa nessas áreas sem a necessidade de revolver, de mexer todo nesse solo. Então isso aí muitas vezes já ajuda, porque você não vai ter essa necessidade de mexer no solo para depois colocar a semente do capim de novo e a semente da leguminosa, né? Então, mas isso tem que ser visto caso a caso, porque se eu tenho uma propriedade que tem uma condição que está com bastante erosão, tem poucas plantas da gramínea por metro quadrado, né, tem muitas invasoras, né, então muitas vezes isso tem que ser analisado para identificar, eu tenho que então aqui reformar, não só fazer a recuperação, fazer alguma correção e colocar a leguminosa, né? Esse seria um caso. E isso aí a leguminosa vai trabalhar, né? A gente vai julgar com essa questão, com essa característica da leguminosa de, né, como foi colocado, tanto da qualidade quanto também do fator de ela ter essas características de fixação de nitrogênio, né? Então, utilizar esse nitrogênio atmosférico através dessas bactérias que estão associadas à raiz, né, dessas leguminosas que vão fornecer esse nitrogênio. O outro ponto seria justamente na reforma, né? O produtor identificou lá, tem uma área que vai ter que reformar a mesa, vai mexer, vai gradear, vai nivelar, se for uma reforma convencional, né? Então, o que o produtor vai fazer? Primeiro, ele deve olhar essa questão, principalmente quando a gente vai trabalhar com leguminosa, se a área já tem muita planta daninha, né, por causa da pouca presença de gramíneas, por causa da condição do excesso, né, de invasoras que tem, verificar se essas plantas daninhas são, né, da mesma característica da leguminosa, são de folha larga. Por que isso? Se eu tenho lá muita planta daninha nessas áreas, quando eu mexer no solo, gradear, nivelar, preparar o solo para jogar novamente a semente, eu vou ter ali já um plano, um banco de sementes dessas plantas. Então elas vão germinar junto com a gramínea que eu vou colocar. Se eu colocar a leguminosa, vão germinar tudo junto. E eu não tenho então como fazer o controle químico, porque o controle químico vai eliminar também a leguminosa. Então, o que se faria nessa condição? A gente vai plantar a gramínea, aí muitas vezes vai vir lá essas invasoras, faça então o controle químico, né? E então depois, no final, né, do ano que eu estabeleci, por exemplo, a gente vai estabelecer a gramínea agora, novembro, por exemplo, né?
Então, eu vou fazer um manejo que depois, no final do outro ano, um ano depois, quando a gramínea já está estabelecida, eu coloco a leguminosa. Aí eu já não tenho problema, né, de ter a presença dessas invasoras, né. Se já é um solo que eu não tenho problema de invasoras, né, já é bem pouco, eu posso então fazer a implantação da gramínea, né, misturar as sementes, né, e fazer o semeio das duas sementes conjuntamente. Então vão germinar, né, as duas juntas sem problema algum. Agora, Luciano, é interessante que a java, por exemplo, sendo uma leguminosa, né, ela fixa esse nitrogênio, né, ela tem, por exemplo, características interessantes em relação até mesmo à forma dela fazer o replantio natural através de suas sementes, né, que estouram, ela tem um sistema de raiz pivotante, quer dizer, tudo isso faz com que ela fique com muito mais tempo na propriedade, fazendo justamente toda essa simbiose aí, não é? O interessante de leguminosa, quando a gente usa com esse objetivo de consorciação, então a gente está vendo nessa imagem que a leguminosa está implantada na mesma área que gramínea. Há a possibilidade de trabalhar com outras leguminosas, onde a gente faz um banco de proteína, o produtor vai lá e corta, tritura, coloca junto com a cana, com o capim, ou solta os animais, ele vai lá e pastoreia, né? Há essa possibilidade. Mas nessa condição aqui, né, então, o importante, né, aqui é porque o manejo, né, conjuntamente com a característica da leguminosa. Essa questão que você comentou, da produção de semente, né, o tipo de crescimento, né, a persistência do material, ela não ser um material que o animal busca, né, com grande afinco, porque a gramínea e a leguminosa têm características diferentes, são plantas diferentes. O crescimento da gramínea é muito mais rápido, a rebrota é muito mais rápido. Então isso muitas vezes, se a gente coloca uma leguminosa que o animal gosta muito, ele vai pegar muito ela, aí a gramínea muitas vezes ela vai recuperar mais rápido e vai acabar eliminando, né, a leguminosa ali da consorciação. Então essas características ajudam bastante a manutenção da leguminosa por um período mais longo, o que favorece, né, o ponto principal quando a gente trabalha com consorciação é utilizar essa fixação de nitrogênio a favor da gramínea, né? E em segundo plano, é isso que a gente está vendo agora, o animal acaba, quando ele vai consumir a gramínea, como a leguminosa, né, o tipo da java, de crescimento da java, ela enrola no capim, né, então acaba levando um pouco dela, né? Mas isso é uma segunda característica, um segundo ponto que a gente busca, né? Eu comentei a questão se o animal busca muito as leguminosas, por causa do tipo de crescimento, da velocidade, acaba que prejudica um pouco, não é? Essa questão de persistência. Mas acaba, se a gente tem um equilíbrio, né, porque a java também, ela tem um período de produção de semente muito amplo. Algumas leguminosas, muitas vezes você pega, tem um período de florescimento de 30, 45 dias. A java acaba ficando quase que 4 meses produzindo semente. Quando a gente vai num campo, a gente vê, né, que a gente tem vagem madura, que já abriu, né, que já soltou a semente para o solo. A gente tem a vagem verde e a gente tem flor. Então tem todo um estágio de crescimento, né, numa mesma planta. Então ela produz bastante semente, está sempre produzindo semente. Isso é uma característica boa que faz também, alimenta aquele banco de proteína. Banco de proteína não, banco de semente do solo, né? Que a gente vai utilizar também, se for necessário, para restabelecer, muitas vezes não sendo necessário que o produtor fique sempre semeando a semente da leguminosa. Agora é interessante que ela pode estar atrelada, no caso, em fazer uma consorciação não só com a braquiária, mas também o pânico, não é? Pode ser utilizado, né? Muitas vezes a gente obtém os melhores resultados quando a gente trabalha, né, mais especificamente com, vamos dizer assim, com as braquiárias. Por quê? Eu acabei de comentar aqui a questão da velocidade, né? Então você tem que usar muito a questão de manejo. A velocidade de crescimento de um pânico é mais rápida, né, do que a recuperação de uma braquiária. Então ajuda muito a leguminosa quando o capim cresce um pouco mais lento. Então os manejos mais intensivos, né, muitas vezes eles são mais prejudiciais à leguminosa. Aqueles manejos um pouco mais extensivos, uma carga de lotação um pouco mais baixa, favorece um pouco mais a leguminosa na consorciação. Bom, eu falo aqui com Luciano Lara, nosso engenheiro agrônomo. Espero ter ajudado você, colaborado, né, com as informações. Qualquer dúvida, viu? Liga para cá,
tem os nossos técnicos aqui à sua disposição. Liga para 0 operadora 18 3226 2000. Já quer fazer investimento? Procure o representante. Acesse o nosso portal do agronegócio também, que é www.matsuda.com.br. Luciano, obrigado, viu? Uma ótima terça-feira para você. Obrigado, João. Bom dia a todos e até a próxima oportunidade. Tchau. Bom, Fabiano, é com você aí em Campo Grande. Uma ótima terça, né? Uma ótima semana. Até a próxima. Até a próxima.